Senhor, nós agora neste momento nós vamos ouvir a Tua palavra, ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, sonda o nosso coração neste momento. Se existe algo mal em nós, arranque fora, Senhor. Que o nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra, para receber a Tua orientação. E que todo coração ofendido seja levado embora agora neste momento, para que a gente possa ser confrontado pela Tua palavra e aceitar de bom grado o Teu confronto, para que nós nos tornemos pessoas melhores e pessoas melhores para o Teu reino, Senhor. Espírito Santo, que toda preocupação seja levada embora neste momento, para que o nosso foco esteja na Tua voz, no que o Senhor quer ensinar. Esteja conosco, caminhe nestes corredores, toque em nossos corações, toque em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nossa sociedade nunca foi tão doente emocionalmente. Eu estava conversando com a Gabi, como temos depressão hoje em dia, como temos ansiedade hoje em dia. Há quem diga que a gente só tem isso porque agora é laudado. Não acredito tanto. Eu acredito que realmente isso tem aumentado nos nossos dias. Tem aumentado na nossa geração. Jovens depressivos, jovens ansiosos. Tem gente dizendo que até crianças estão tendo ataque de ansiedade e depressão. Criança se preocupa com o quê, irmão? Nós estamos vivendo numa sociedade emocionalmente doente. Mas existe um fator que leva-nos a isso, que é um fator que vem de gerações, que é a falta de perdão, o rancor. E isso tem adoecido o coração e a vida de muitas pessoas. E até dentro da igreja, até dentro dos filhos de Deus, a falta de perdão tem sido um dos fatores que tem nos levado a uma péssima vida emocional, a uma péssima vida física. O chamado de Cristo para nós é que nós tenhamos não apenas um bom relacionamento vertical entre nós e Deus. Ele quer também que a gente tenha um bom relacionamento na horizontal, com os nossos irmãos, com as nossas famílias, com aqueles que têm trabalhado, passado o dia a dia conosco. É isso que Ele deseja. Mateus 5, do 23 ao 24, vai dizer o seguinte: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois, volte e apresente a sua oferta. Olha que texto forte. A gente há poucos aprendeu sobre como devemos ofertar. Agora o Senhor está nos mostrando que o nosso relacionamento entre irmãos é mais importante que a oferta que a gente está entregando. E a gente tem vivido como pessoas rancorosas. A gente está entregando a oferta, mas a gente está com o nosso coração rancoroso contra o nosso irmão. Rancoroso contra a pessoa que vive com a gente todos os dias da nossa vida. Um coração que não perdoa. E a gente está vindo aqui entregando tudo ao Senhor e achando que está tudo bem. Mas o Senhor está esperando um passo nosso. Um bom relacionamento com aqueles que estão à nossa volta. O Senhor deseja que a sua igreja ela seja unida, que o seu povo seja um.
A palavra do Senhor diz que um reino dividido, ele cai. E não é isso que o Senhor deseja para a sua igreja. Mas para a gente manter a igreja unida e de pé, nós precisamos aprender a nos reconciliar com os nossos irmãos. Irmãos, igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Tem pessoas que têm trocado de igreja em igreja dizendo: ah não, as pessoas daquela igreja são muito fofoqueiras, as pessoas daquela igreja me machucaram, então eu vou para outra igreja. Aí chega lá, encontra a mesma coisa, vai para outra, encontra a mesma coisa. Irmãos, estamos num ambiente de pessoas imperfeitas que estão buscando a excelência no Senhor. Todos nós temos a semente do pecado em nós. Todos nós temos. Até um bebê tem. Eu estava falando para a Gabi, o Pedro vai fazer 5 meses agora, segunda-feira. Na metade do 3º mês eu já comecei a perceber a semente do pecado nascendo nele. Parece engraçado, mas é. Todos nós temos. E em algum momento, alguém que está sentado aqui pode te machucar. Em algum momento, alguém que está sentado aqui pode te ferir. Isso quer dizer que tudo acabou? Não. Se você sair daqui e ir para outro lugar, lá também vão te machucar, em algum momento. Mas o Senhor nos chama ao perdão, a perdoar. Mateus 18, do versículo 23 ao 35, o Senhor vai contar uma parábola. E ele diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Em outras versões, vão dizer que ele devia 10.000 talentos. Como não tinha condição de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e os seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: tem paciência comigo e tudo te pagarei. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e pagarei você. Ele, porém, não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os servos que eram companheiros dele viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar tudo ao seu senhor. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Não deveria você ter sido misericordioso com o teu conservo, como eu tive com você? Irado, o seu senhor o entregou aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Que parábola forte! O Senhor apresenta 2 servos. Um que devia 10.000 talentos e outro que devia a esse devedor 100 denários. Para a gente ter uma noção, 10.000 talentos equivalia a cerca de 200.000 dias de trabalho, que quer dizer 548 anos de trabalho. Enquanto aquele homem que o devia 100 denários, não era nem talentos, era denários, equivalia a apenas 100 dias de trabalho, que eram 3 meses e meio de trabalho. O que o Senhor estava nos mostrando aqui
é que assim como aquele servo que devia 10.000 denários, assim éramos nós com o Senhor. Nós tínhamos uma dívida com Deus que não poderíamos pagar, era impagável. Nós poderíamos morrer, que não pagaria a dívida que tínhamos com o Senhor. E Ele perdoou essa dívida enviando o seu próprio Filho por amor a nós e nos deu liberdade. Mas aí nós estamos agindo de forma errada com aquele que tem nos ofendido. A gente precisa entender, meus irmãos, a palavra de Deus, ela nos dá duas formas de se receber perdão de Deus. Às vezes a gente pensa que é só ir lá pedir perdão para Deus, Deus me perdoa pelo que eu fiz e acabou, você está lá. Não, a Bíblia nos ensina duas formas de receber perdão de Deus. A primeira, arrependimento. Se você não se arrepende, você não alcança perdão do Senhor. E a segunda forma de receber perdão de Deus é perdoando. A parábola é muito clara ali naquele final. Assim também fará o meu Pai Celestial a vocês, se cada um não perdoar o coração do seu irmão. Quando nós não estamos perdoando, não estamos abrindo nosso coração para o perdão, nós estamos interrompendo o fluxo da graça na nossa vida. Porque como pode eu, que tinha uma dívida impagável, ser perdoado e não perdoar o irmão que me ofendeu com algo tão chulo? Como? Como eu posso esperar perdão de Deus se eu não estou perdoando? Mateus 6, do 14 ao 15 diz: pois se perdoarem as transgressões uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Isso é muito sério. E tem pessoas dentro da casa de Deus que estão guardando rancor, vivendo uma vida péssima, porque não conseguem perdoar, não liberam perdão. E está achando que está tudo bem com Deus, e não está. Porque nós precisamos ter esse coração perdoador. Deus nos deu o seu perdão gratuitamente. Agora a gente está esperando que a pessoa que nos ofendeu, ela tem que merecer o perdão. A gente está esperando isso. Então um cristão que foi perdoado pelo Senhor, teve a sua vida lavada, ele precisa perdoar o seu irmão. Precisa. Agora, a falta de perdão é uma prisão, meus irmãos. A parábola diz, lá no versículo 34, irado o seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Ele foi entregue aos torturadores, um sofrimento sem fim. Irmãos, a gente precisa entender que sem perdão não existe cura. Existem pessoas adoecendo porque não liberam perdão. Existem estudos hoje em dia que a falta de perdão traz problemas físicos e emocionais. Os estudos mostram que quem não perdoa tem estresse crônico, pressão arterial mais alta, problemas no sono, piora no sistema imune, risco aumentado para doenças cardíacas, diabetes, depressão e ansiedade. Irmão,
A falta de perdão está sendo prejudicial para quem? Para quem te ofendeu ou para você que está guardando esse rancor? É por isso que estamos adoecendo. Eu já vi pessoas que vivem uma vida amargurada porque nunca perdoou o seu esposo ou a sua esposa. Pessoas amarguradas, porque, irmãos, quando a gente não perdoa, a gente vive com o ofensor na nossa mente 24 horas. A pessoa que não perdoa, ela está pensando no ofensor, dormindo. E eu vou te falar, sabe como está o ofensor? Vivendo a vida dele. E a gente está aqui. Como que ele está vivendo daquela forma? Eu estou aqui, sofrendo pelo que ele fez. Mas nós estamos sofrendo, continuando sofrendo, porque nós não liberamos perdão. E perdão não é esquecer, mas é não permitir que aquela situação te machuque mais. Isso é perdão. Talvez tenha pessoas aqui que não conseguem se perdoar por algo que fizeram. Talvez tenham pessoas aqui que o seu cônjuge te traiu e você não consegue perdoar, apesar de ter escolhido ter ficado junto. Existem pessoas aqui que estão servindo ao Senhor juntos, mas ainda tem rancor no coração. E isso é algo que precisa ser trabalhado na nossa vida. Porque nós estamos adoecendo, porque não estamos liberando perdão. A gente fica com aquilo na cabeça, com a situação na cabeça, com a pessoa na cabeça. E a gente está achando que liberar perdão seria benéfico para o ofensor. Mas não é benéfico para ele. Liberar perdão é benéfico para você, irmão. Às vezes o ofensor já até esqueceu que te ofendeu. Mas você vive naquilo, preso naquilo, entregue à tortura da lembrança da ofensa. E isso é muito sério. Porque Deus não nos chamou para viver aprisionados. Deus nos chamou para ser livres, libertos. E meu irmão, se você aqui dentro hoje tem algo no teu coração que você não consegue liberar perdão, que você busque no Espírito Santo para que Ele te encha de benignidade, de bondade e de misericórdia, para mudar o teu coração e liberar esse perdão. Deus te chamou para ser livre. E nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Efésios 4:32 diz assim, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente como Deus os perdoou em Cristo. Como deve ser o nosso perdão? A gente precisa esperar o ofensor vir pedir perdão e esperar que ele mereça o perdão? Não. Porque nós não merecíamos o perdão de Deus e Ele nos entregou o seu perdão gratuitamente. E é o que o texto está falando, sejam bondosos e compassivos. A bondade, ela não depende de um fator externo para que você seja bondoso. Ela precisa fluir de você. O ofensor não precisa merecer para receber o seu perdão. Você precisa dá-lo livremente, assim como você recebeu do Senhor. O ofensor, ele não precisa chegar em você e falar assim, me perdoa por ter feito isso com você. Não, ele não precisa. Você precisa liberar isso gratuitamente, sem a parte dele.
Isso é perdoar como o Senhor nos perdoou. Então o perdão, ele precisa fluir da benignidade do nosso coração. Mesmo que haja benignidade no coração do ofensor ou não. Ela precisa fluir das nossas vidas. E em Mateus 18, do 21 ao 22, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você que não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Senhor não está aqui falando para Pedro: Pedro, você tem um limite de 490 vezes que você pode perdoar alguém. Não, o Senhor está mostrando está querendo tirar da mente de Pedro um limite de perdão. Não existe limite para perdoar. Talvez a mesma pessoa que te ofendeu e você já perdoou, talvez ela vai te ofender de novo. Talvez ela vai te machucar de novo. E você lá, com a bondade de Deus, com o poder do Espírito Santo, do amor do Espírito Santo que flui de você, você vai lá e perdoa novamente. Nós tivemos aqui o seu Sérgio e a dona Edna, 56 anos. Quantas vezes não precisaram se perdoar? Muitas vezes. Muitas vezes. E a vida é assim, meus irmãos. É por isso que Jesus nos manda e nos dá o segundo maior mandamento: ame o seu próximo como a ti mesmo. Perdoar é amar. E como eu disse, amor não é um sentimento, amor é uma escolha. Eu escolho amar você. E o perdão precisa fluir desse amor. O amor não escolhe quem amará. O amor de Deus, ele não escolhe: eu vou amar você, mas você não. Eu vou amar você, mas você não. Não. O amor de Deus, ele flui para todos. Para todos. Inclusive para o seu irmão incrédulo, que você vive diariamente com ele no seu trabalho, na sua faculdade. Ainda mais para eles. Porque quando você perdoa a ofensa daquele que ainda não se tornou filho de Deus, você está sendo luz no lugar onde você está. E com certeza, você vai constranger a vida daquela pessoa que ela um dia vai se entregar ao Senhor. Agora, meus irmãos, na falta de perdão, não é você quem ganha, não é o ofensor quem ganha, é o diabo quem ganha. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 2, do 10 ao 11, ele diz: quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo. Porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar, faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Irmão, a falta de perdão, você abre brecha para o diabo agir na sua vida. Você abre brecha para o diabo agir na sua mente. Porque eu não sei se você é essa pessoa, se você já esteve perto de uma pessoa que é extremamente rancorosa. Gente, nossa, a pessoa pode estar fazendo algo bom, mas você não reconhece que ela está fazendo algo bom. O seu coração está tão fechado que você não consegue ver bondade, você não consegue ver beleza. A pessoa fecha o teu coração e os seus olhos de uma forma que ela não vê nem a provisão de Deus sobre a vida dela. E a vida dela vira uma murmuração, vira uma reclamação intensa. E gente, é chato viver perto de pessoa que reclama. É horrível. E às vezes,
Como eu dei o exemplo aqui, talvez você tenha perdoado não, mas talvez você tenha escolhido seguir em frente no seu casamento mesmo após uma traição, mas o perdão ainda não se tornou parte da sua vida. E é aí que o diabo entra. O diabo começa a agir dentro da sua casa. O diabo começa a agir dentro do teu casamento. Ele começa a abrir portas para mais traições. Ele começa a abrir porta para mais infidelidade. Ele começa a abrir portas para agressões. Porque o perdão não se torna parte da nossa vida. E o diabo se aproveita disso também para tirar a união da casa do Senhor, da igreja do Senhor. Irmãos que servem na mesma casa, mas não se falam, porque ainda não liberou perdão. Sentam, ceiam na mesma casa, sentam na mesma mesa para ceiar como hoje, mas não se falam. Irmãos, eu não estou dizendo que o perdão ele precisa ser algo, a pessoa me ofendeu e tudo vai voltar a ser como antes. Não, porque confiança se quebrou, ela leva tempo para ser restaurada. Mas irmãos, é passar um na frente do outro na igreja e não se cumprimentar. Não dar um bom dia, uma paz do Senhor por causa de rancor no coração. Que filhos de Deus que foram perdoados são esses? E o diabo está agindo nessas brechas, dividindo o povo de Deus. 2018, desde 2018, estamos numa guerra entre direita e esquerda. Quantas relações quebradas por causa disso. E o diabo tem se aproveitado. Quem ganha na falta de perdão é sempre o Satanás. Quem ganha é sempre ele, nunca nós. Agora, meus irmãos, falta sabedoria da nossa parte. Porque muitas vezes temos ofendido por falta de sabedoria. A gente está falando o que vem à mente. A gente está deixando os momentos ditar como nós vamos tomar nossas decisões. Tem hora que a gente precisa parar, pensar. Eu não posso agir dessa forma, não é como o Senhor quer. E aí tem pessoas que estão falando, eu sou autêntico mesmo, eu falo o que eu penso. Não, irmão, você não é autêntico, você só é patético mesmo. Porque isso não é agradável. E irmãs, cuidado, porque eu tenho visto muito esse comportamento em mulheres, muito mais em mulheres do que em homens. E as recomendações que a gente tem na Bíblia sobre quando a mulher fala, não é por machismo, mas é que a mulher tem uma tendência. Mulheres gostam de falar, tanto para o bem, gostam de falar, não estou falando sobre que falar é ruim, falar é bom, e isso é mais vivo em mulheres, tanto que a quantidade de palavras que uma mulher solta no dia é muito maior do que um homem. Mas a Bíblia nos dá recomendações. A Bíblia fala da mulher reclamona, da mulher que fala demais, e ele ainda cita: é melhor viver no deserto, sem água, sem nada, passando calor, do que debaixo de um teto com ar-condicionado, com uma mulher falando no teu ouvido. Não é por machismo, mas é porque precisamos controlar o que falamos. Não é assim que a gente vive a vida. Eu vou chutar o pau da barraca e tô nem aí. Tô bravo mesmo, vou falar. Não é assim que funcionam as coisas. E a gente tem machucado pessoas. A gente tem machucado nosso irmão. A gente tem dado mau testemunhos aonde a gente está.
A gente está deixando tentações entrarem no nosso coração e sendo infiel com a pessoa que está ao nosso lado. Agora, por outro lado, a gente precisa também ter inteligência emocional, porque as pessoas estão se ofendendo muito fácil hoje. Hoje, com qualquer pessoa, você precisa andar em ovos, pisar em ovos com pessoas. E isso está entrando até dentro da igreja, porque se você fala sobre o pecado de alguém, você tem que tomar muito cuidado com isso. Porque senão o irmão vai ficar ofendido e vai sair no meio do culto, porque o pastor falou do meu pecado. Isso é falta de inteligência emocional, meus irmãos. Às vezes a pessoa, ela não quis te ofender, mas você já está com o coração tão ofendido que qualquer palavra é uma seta contra você. Eu não sei se você já passou por isso. Você falou alguma coisa e depois que você chegou em casa, você falou assim: meu, será que eu ofendi alguém? Será que aquela pessoa ficou ofendida com o que eu falei? Porque o intuito não era ofender. E realmente, o intuito às vezes não é ofender. Mas a gente está com o coração tão ofendido que a gente acha que tudo é contra nós. Não, ele falou isso porque ele sabe da minha vida e ele está dando indireto para mim. Aí você já começa a criar o rancor dentro do teu coração. Para alguns, o ranço. E a gente está vivendo assim, irmãos. A gente está vivendo dessa forma. Perdoar não é um sentimento, é uma decisão. Deus não está esperando que você sinta o desejo de perdoar. Ele quer que você decida. Não, meu irmão, você me feriu, mas hoje, aqui, eu estou te perdoando. Essa situação não vai mais me ferir. Chega por hoje. É decisão. É isso que o Senhor está esperando de nós. E o perdão, ele não flui espontaneamente. Ele deve ser gerado no coração, por levar em consideração aquilo que Deus fez por mim e a sua ordem em perdoar. Você só vai conseguir perdoar se você estiver perto do Senhor, porque é dele que flui todo o amor, é dele que flui toda a bondade. O verdadeiro amor flui dele. Se você precisa perdoar alguém nesta manhã, você precisa estar perto do Senhor, que é de onde flui a vida, de onde flui o perdão, de onde flui o amor, de onde flui misericórdia e bondade. Eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como é a sua vida, meu irmão. Mas talvez tenha algo no teu coração que tenha tirado as suas noites de sono, porque você fica pensando naquilo que aconteceu, no que aquela pessoa fez contra você, ou talvez naquilo que você fez e não consegue se perdoar. Mas o Espírito de Deus está aqui nessa manhã para te ajudar a quebrar esse coração e liberar perdão aqui nesta manhã. Talvez o seu casamento esteja horrível. Talvez o seu casamento esteja quebrado, porque você ainda não conseguiu perdoar. Mas o Senhor quer restaurar a tua casa hoje. Talvez você não tenha perdoado o seu filho, ou o seu irmão, ou o seu tio por algo que ele fez. Mas Deus quer restaurar a sua vida aqui nesta manhã, hoje. Talvez você está dentro dessa casa e você tem alguém sentado nessas cadeiras que você tem guardado algo no coração e você não tem conseguido liberar perdão. Mas nessa manhã é hora de você se reconciliar. O Senhor está unindo a sua igreja novamente.
O Senhor está reconciliando os seus filhos, para que a sua igreja cresça poderosa sobre a terra. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a orar ao Senhor aí. Comece a falar a Ele: Senhor, som do meu coração, Pai. Com as tuas próprias palavras, comece a falar com o Senhor. Eu queria convidar você, que por muito tempo tem sido atormentado por algo que te ofenderam e você não consegue se livrar disso. Eu queria convidar você que foi ferido por alguém, mas você não consegue liberar perdão. Eu quero te convidar para que você venha aqui na frente comigo agora. E a gente vai orar juntos, pedindo que o Espírito Santo venha com o teu fruto sobre a sua vida, para que você flua em misericórdia, em amor. Se você é essa pessoa que está precisando se libertar, liberar perdão, eu quero te convidar a vir aqui na frente enquanto a gente canta e a gente vai orar juntos. Se você tem algo no teu coração, você pode vir aqui, a gente vai orar junto. Não tenha vergonha, não tenha medo. O Senhor quer restaurar a tua vida, o Senhor quer restaurar a tua família. Permita que Deus restaure. Vamos orar juntos.